Olá pessoal, bem-vindo ao canal #Construção. Aqui é o espaço interativo onde vamos tratar de assuntos da engenharia, agronomia, arquitetura, design e áreas afins. Vamos sempre trazer um convidado e estaremos aqui juntos sempre com meu amigo Duda. E aí, Duda? Pois é, inclusive já temos vários programas gravados sobre diversos assuntos, sobre licenciamento ambiental, a atuação das mulheres na engenharia e muito mais. E hoje nós vamos falar de RT. Isso mesmo, que é um papo que interessa a todo mundo que trata com engenharia, né? E a RT não é só da engenharia, da arquitetura e do Conselho dos Técnicos também. E hoje vamos falar sobre a RT. Elaine, que bicho papão é esse chamado ART? Do que se trata, né? Exatamente, Duda. Muita gente me pergunta o que é RT, né? Como ela se reproduz, o que ela come, né? É um verdadeiro bicho papão. A maioria dos profissionais tem aversão à RT, né? Por ser um documento pago. A anotação de responsabilidade técnica é um documento extremamente importante para nós que trabalhamos na engenharia, ou na arquitetura, ou como técnico. É ela que registra os nossos serviços. Para os arquitetos, é RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, certo? E eles têm o mesmo valor. Vamos lá. A ART é um documento que foi criado em 1977, através da Lei 6.496. Ela foi instituída pela necessidade dos engenheiros de registrarem todos os seus serviços. Quem era responsável pelo quê em uma obra, por exemplo, numa obra multidisciplinar. Então, é um documento de extrema importância, principalmente porque é o registro, certo, do que a gente faz. Engenheiro não tem currículo, você sabia, Duda? Pois é. Esse currículo que a gente faz no Word, certo? Para o engenheiro não vale. O currículo do engenheiro é a RT. Vale o que está registrado no CREA. Né? Nenhuma outra profissão registra o seu serviço, né? Mas no CREA lá tem um histórico de tudo que você fez. E no momento em que você pede esse histórico, o CREA emite documento chancelado pelo governo federal, né, que você tem aptidão para fazer determinado serviço, porque está registrado que você já tem experiência naquela área. Então, é um documento que muita gente acha, inclusive, que é uma, como é que eu vou dizer, uma coisa muito pesada, financeiramente falando. A RT vai de 80 e poucos reais a 250, 260 reais. Então, se você começar a pensar que a maioria dos grandes serviços, né, estão em casas de 100, 200 até 1 milhão, paga o mesmo valor de um RT de 15 mil, né? Isso incomoda alguns profissionais, né? Por causa dessa diferença. Mas existe um porquê, né? A maioria das pessoas que fazem obras de grande porte, elas fazem muitas obras. Então, ela registra muitas RTs, né? Já aquela pessoa que faz um serviço por ano, ela registra bem menos. Então, talvez o peso do valor da RT, né, seja bem diferente dependendo do caso do profissional. Pois a RT é o seu acervo, né? Tudo aquilo que você faz. Todos os serviços que você tem capacidade para executar. Então, ficam todos registrados. Como a Elaine falou. Fica o seu currículo, a RT. Isso aí é inegável, é fato. Né? Inclusive, ela tocou no assunto do valor, que às vezes as pessoas acham os valores assim, às vezes um pouco salgados, mas não, já foram até mais caros. As ARTs, os valores da ART foram muito mais altos. E hoje, ao longo do tempo, isso foi se equalizando e hoje chegou em valores que são compatíveis com o serviço e com a responsabilidade sobre as obras e projetos. Isso aí, Duda. Os valores da ART realmente já foram muito maiores, chegaram a cerca de quase 900 reais. E aí, o que foi que o Confea fez? O Confea equalizou a questão da anuidade, do valor da anuidade com o valor da RT. Ela subiu um pouco o valor da RT e diminuiu bruscamente o valor da anuidade dos engenheiros. Se você comparar a anuidade, o valor da anuidade do nosso conselho para outros conselhos de classe, vocês vão ver que realmente é uma diferença absurda, de até o dobro do valor, ok? Porque a gente paga o registro de nossos serviços. Isso é uma questão assim, bem importante de frisar, né, que o valor ele
principalmente ele é investido na fiscalização. Então, esse valor da RT, a maior parte dele, ele volta para o profissional em forma de fiscalização. No momento em que o CREA fiscaliza um determinado município, uma determinada cidade, um determinado bairro, ele cria, certo? Ele fomenta o trabalho para a engenharia, seja ela em qual área for, seja no campo, na indústria ou na construção civil. Vem cá, Helene, quem deve registrar a RT? E a quem cabe fazer o pagamento da mesma? Boa pergunta, viu, Duda? Muita gente liga para o CREA perguntando sobre isso. O registro da RT cabe ao profissional. Ele deve elaborar a RT no sistema e efetuar o pagamento, caso seja um RT de obra ou serviço e que não tenha vinculação com nenhuma empresa. Caso ele seja contratado de uma empresa ou de um órgão público, o pagamento da RT cabe à empresa ou ao órgão público. No caso de RTs de cargo e função, que são aquelas RTs que a gente faz no momento que a gente entra na empresa, cabe única e exclusivamente ao contratante o recolhimento da RT. Então, eu, como engenheira, preencho no sistema, boto no CREA para ser analisada. Se ela for aprovada, é gerado um boleto e o pagamento é obrigatoriamente a cargo da empresa contratante. Muito importante esse esclarecimento, que é uma coisa que parece simples, mas que tem bastante gente tem dúvida ainda, né? Muitos profissionais ainda têm dúvida sobre isso. Exatamente. Os estudantes, por exemplo, eles sempre fazem a mesma pergunta. Professora, e se a pessoa que está me contratando não quiser pagar a RT, né? Aí a gente tem que conversar, né? Porque cabe à empresa recolher. Mas em alguns casos, é interessante para o profissional que ele seja indicado. Então, como o valor da RT de carga e função é muito baixo, R$80, muitas vezes, quando chega nessa encruzilhada, o profissional acaba pagando, porque é de interesse dele estar registrado, está incluído no quadro técnico da empresa. E quando a obra é particular, por exemplo, você me contratou para fazer sua casa, eu normalmente embuto o valor da RT no valor do meu serviço, certo? É uma moeda de troca. Às vezes o cara me pede desconto no serviço, eu digo, tá bom, eu lhe dou desconto de R$250, mas você paga RT. Ou seja, a RT, né, é uma moeda de negociação entre o profissional e o seu contratante. E a RT ainda tem outra situação de importância. Ela é que dá o respaldo jurídico para a execução do serviço. Então, juridicamente, você está coberto, tanto o contratante quanto o profissional. Estão cobertos juridicamente daquele acordo que eles fizeram, aquele contrato de trabalho para serviço de qualquer natureza dentro da engenharia ou dentro da arquitetura. Então, qualquer coisa que aconteça, né, que possa acontecer durante a execução de obra ou a posteriori mesmo, tem sempre esse aspecto jurídico, né, de segurança jurídica. Então, além de ser o seu currículo, né, além de valorizar você como profissional, mostrar suas capacidades, aquilo mostra a sua experiência, né, lhe dá respaldo técnico, ainda funciona como um instrumento jurídico, um instrumento de defesa, né, do seu serviço, da qualidade do seu serviço, da qualidade das obras em geral. Né, dá uma segurança a quem te contrata. É uma segurança para os dois lados, né? Tanto para quem contrata como para o profissional. Importantíssimo. Esse aspecto é muito importante. Exatamente. Pegando esse gancho, Duda, quando a gente fala sobre a parte jurídica da RT, a RT é extrato de um contrato, certo? A lei diz que todo contrato, escrito ou verbal, deve ser registrado em RT. Isso também mostra que a RT é considerada um contrato. Caso você não tenha um contrato, ela serve como contrato em qualquer demanda jurídica. Tanto no seu caso como profissional, se você precisar, como no seu contratante. Ele pode usar a RT como prova de que contratou o seu serviço. Então, é muito importante. A RT não é brincadeira. Outra dúvida muito comum sobre a RT, Duda, sabe o que é? O que eu devo registrar na RT? Se eu for trocar a torneira da minha casa, Duda, eu tenho que fazer RT? Eu confesso que às vezes eu me confundo. Exatamente. Isso é muito comum, né? Muita gente liga e pergunta assim,
estou trocando o piso da minha calçada. Faço RT? Preciso de engenheiro para isso? A rigor da lei, a lei não separa pequenos e grandes serviços. A lei diz que todo serviço de engenharia, toda obra ou serviço de engenharia ou agronomia deve ser registrado em RT. Porém, existe uma questão de bom senso. Serviços que não demandem risco, certo? Muito pequenos, troca de uma torneira, troca de uma pedra de um piso, certo? Realmente a gente não tem como registrar, contratar um engenheiro para isso, né? Seria o ideal, né, Duda? Nunca faltaria serviço para a gente. Mas nós temos o bom senso de analisar o volume do serviço. Na dúvida, olha, vou fazer um serviço, não sei se registra ou não. Dá uma ligadinha para o Conselho Regional do seu estado e pergunte qual é o procedimento comum lá, ok? Pois é, tá dado o recado. Valendo. Elaine, outra pergunta. No caso de 2 engenheiros executando serviços juntos, a quem que assina a RT? Quem registra a RT? Ótima pergunta, Duda. Os engenheiros mais jovens sempre têm esse questionamento. O meu chefe fez RT, eu devo fazer RT também? Sim, a resposta é sempre sim. No caso, existem vários níveis de RT, certo? Tanto em nível de diretoria, gerencial, coordenação, condução, né? Caso nós dois estivermos fazendo serviço juntos, certo? Nós dois vamos fazer RT. Um de nós será a RT principal e o outro vai vincular a RT como corresponsável ou coautor, se for projeto. Se for execução, corresponsável. E, Duda, se você for engenheiro eletricista e eu for engenheira civil, estivermos fazendo o mesmo projeto, nossa RT vai ser de equipe, ok? Porque temos titularidades diferentes. Em outra oportunidade, a gente vai explicar melhor os tipos de RT. Muito bem. Vem cá, e quem analisa as RTs que a gente registra? Boa pergunta também. As RTs, elas têm modos diferentes de análise. Depende do estado em que você mora. Tá? Alguns estados, eles analisam antes, você preenche a RT, vai para um analista, um engenheiro, que olha a sua RT, se estiver correta, ele emite o boleto. Ok? Você paga já com a sua RT aprovada. Outros estados não analisam. Se eu, como engenheira civil, fizer um RT de construção de avião, essa RT vai passar. Ok? No futuro, se eu precisar de um acervo técnico, é que vão descobrir que eu fiz um avião, né? E tem outros casos, que é como o estado de Sergipe, que você faz a RT, paga, e depois de paga ela é analisada. Caso tenha alguma correção a fazer, o CREA comunica ao profissional, ele substitui a RT, né, conserta o que tem que consertar, e é emitida uma nova RT. Ok? Então, existem vários procedimentos. Os que analisam antes, os que analisam depois e os que não analisam. Porque cada regional tem o poder de decidir como será feito o registro da RT. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui a sua pergunta para o nosso canal e a gente vai ter o maior prazer em responder. Exatamente. A RT é um assunto que suscita muita dúvida. Então, se você tem alguma crítica, algum comentário ou ainda alguma pergunta sobre esse assunto, deixa aqui nos nossos comentários ou mande um e-mail para a gente e a gente vai responder em um outro vídeo, ok? Tchau. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta nosso vídeo, compartilhe, se inscreva, comente, certo? Para ajudar a crescer o nosso canal.